Bom dia, pessoal! Vamos lá, mais uma história aqui no canal Dani Delanos, mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Bom, a história de hoje, gente, até conversei um pouquinho com ela ontem pelo e-mail, depois que eu imprimi a história dela. Ah, meu Deus! Vamos lá que vocês vão entender. Bom, se você gosta muito das nossas histórias, aqui embaixo no box de informação tem a nossa playlist. Então já clica aí, clica aí e assista as histórias que você não assistiu ainda. E não esquece de deixar o seu comentário aqui, tá bom? Vamos lá a história de hoje. Todos os nomes já estão trocados, tá? Dani, me chamo Alice, tenho 25 anos. Apesar de longa e confusa, essa é minha história. Gente, a história dela tem tanta coisa assim que não deveria ter na vida de uma criança e na vida de uma pessoa, que eu nem sei qual parte me chocou mais da história dela, mas vamos lá. Tive uma infância até os 5 anos criada na fazenda com a minha mãe e meus avós paternos. Meu pai sempre estava viajando, ele tinha muitas mulheres em outras cidades, mas mesmo assim minha mãe continuava com ele. Tudo isso mudou quando, aos meus 6 anos, minha mãe decidiu terminar com meu pai. Ela tinha conhecido outra pessoa que vai ser importante para essa história. Vamos chamá-lo de João. Quando meu pai chegou de viagem, minha mãe acabou tudo com meu pai. Porém, ele reagiu muito mal e acabou por atacar minha mãe. Nesse momento, eu lembro que estava eu e meu irmão. Ele tinha 2 anos de idade. E também a minha avó, mãe do meu pai. Minha mãe resolveu contá-lo também que meu irmão não era filho do meu pai, mas sim de um fazendeiro que todos conheciam na região e era casado. Deixa eu botar um pouquinho de luz aqui. Então, vocês imaginam, né? Ela já, além de separar, ela já jogou a bomba que o filho não era dele. Bom, mas a minha mãe, ela terminou com esse fazendeiro para ficar com João e não com o pai do meu irmão. Então ela queria a separação, não era para ficar com o pai do menino, era um outro cara que ela já tinha conhecido. Nesse momento, meu pai atacou a minha mãe. Ele deu 11 facadas na minha mãe e 2 na própria mãe dele. Eu lembro de sair na rua pedindo ajuda com meu irmão pequeno. É muito difícil lembrar esses dias. Enfim, veio um senhor que estava no bar e nos ajudou. Meu pai fugiu e depois foi preso. Minha mãe ficou 11 dias na UTI. Apesar de tudo, eu não me lembro bem dessa parte. A gente ficou, eu e meu irmão, de um lado para o outro na casa de familiares. Enfim, quando a minha mãe saiu do hospital, ela resolveu se mudar para um bairro bem longe dos parentes. Nessa altura, minha mãe já estava com o João e eles estavam namorando. Mas a minha mãe também tinha um namorado muito velho, que vou chamá-lo de Luiz. Ele tinha uma ótima condição financeira. Eu não sei o que ele fazia, mas eu desconfio que ele era casado. Enfim, depois de toda essa confusão, então a mãe dela tinha 2 namorados, o Luiz e o João. O Luiz, que era um velho rico, e o João, que é o que ela largou o pai para ficar com o João. Vocês entenderam, né? Nessa época, minha mãe arrumou um trabalho num motel de camareira. Era das 7 da noite às 7 da manhã. E o Luiz, que era o velho, ele tipo dormia com a gente, comigo e com meu irmão, para minha mãe trabalhar. Só, Dani, que ele começou a me acariciar. Ele sempre me dava dinheiro. E eu não entendia, eu era criança, eu não sabia bem o que estava acontecendo. Ele dizia que se eu dissesse para minha mãe o que ele fazia, ele iria embora. E como nós éramos muito pobres, eu ficava com muito medo dele ir embora e a gente passar fome novamente. E eu também tinha medo da minha mãe ficar brava se eu contasse isso para ela. Bom, eu não me lembro tudo que ele fazia comigo, mas aí ela descreve, gente, o que ele fazia com ela. Ele não chegou a ter o ato sexual com ela, mas fazia de tudo
Mas ele fazia todas as outras coisas que vocês imaginarem de abuso com uma criança. Ok, enfim, passou um ano e minha mãe sempre dizia que João queria namorar ela, mas ela não queria João. Ele era mais jovem, acho que ele tinha 30 anos, recém-divorciado. João era aquele outro, né? Ele tinha um casal de filhos e tinha uma boa condição financeira também. Por fim, minha mãe decidiu ficar com o João e Luiz foi embora. Eu fiquei feliz porque todo aquele abuso sexual e psicológico iria acabar. João era muito bom, eu adorava ele. E ele também gostava muito de mim, me tratava como uma filha. Eu conheci os filhos dele, um rapaz e uma menina. Ficamos até amigas e eu considerava ela uma irmã. Amava muito ela e me dava muito bem com o rapaz. Ok, passados uns anos, nos mudamos de casa e João finalmente foi morar com a gente. Eu nessa época já tinha 13 anos e nesse momento começou meu segundo inferno. João, gente, aquele cara que tratava ela como um pai, né? Começou a me molestar. Minha mãe continuava naquele trabalho à noite e na casa antiga, a dona da casa cuidava da gente à noite. E agora nessa nova casa, quem iria ficar com a gente à noite era o João. Então todas as noites ele me chamava no quarto dele e me fazia tocar nele. Eu, por gostar muito dele, fiquei em choque quando ele começou a fazer isso. E comecei a odiar ele. Dani, eu tenho nojo dele até hoje. Ele nunca chegou a me estuprar, mas ele fazia outras coisas. Conforme o tempo passou, minha mãe saiu desse trabalho à noite e começou a costurar. Ela trabalhava em casa. Então já era mais difícil para ele fazer essas coisas comigo. Mas ele continuava a tentar me beijar, batia na minha bunda e eu jamais saía com ele de maneira alguma. Vocês devem me perguntar por que eu nunca contei isso para minha mãe. Mas eu tinha medo dela ficar brava comigo, porque já tinha passado tantas dificuldades e ele era sempre muito bom para nós. Nossa, que situação, hein, gente? Com o tempo eu comecei a conhecer rapazes e João ficava com ciúmes. Ele mostrava que era como um pai, mas só eu sabia o que estava por trás de tudo aquilo. Antes de eu completar 15 anos, eu tive o primeiro contato com as drogas. Era cocaína. Eu tinha uns amigos e um namoradinho que usavam drogas, né? Esse namorado meu não queria me dar, mas uma vez eu insisti. Eu queria muito. Hoje eu penso que era para eu tentar fugir da minha realidade, mas eu nunca vou saber o que me levou a isso. Não sei como meu padrasto descobriu, mas ele contou para minha mãe. Eu não usava muito, era uma vez por semana, pouca coisa. Mas minha mãe me obrigou a fazer vários testes de droga, inclusive exame de HIV e de virginidade. Eu era virgem, mas ela não acreditava. Logo que saíram os resultados, todos negativos, minha mãe ficou mais esperta com meu padrasto e eu nem com ele falava mais uma palavra. Eu ficava triste, até que ela descobriu que algumas meninas da rua estavam sendo molestadas por João. Ele oferecia dinheiro. Então minha mãe quis terminar nesse mesmo tempo. Minha mãe quis terminar com ele. Nesse mesmo tempo, minha mãe tinha já uma loja. E ela tinha uma vendedora nessa loja. E ela descobriu que essa vendedora estava de caso com o João e já tinha um filho de 2 anos com o João quando minha mãe descobriu tudo. Aí eu decidi falar para ela dos abusos que João fez comigo durante todo esse tempo. Mas a minha mãe não acreditou em mim. Ela disse que eu queria acabar com o casamento dela e ela ficou ao lado de João. Meu Deus, que tristeza. Gente, a mãe descobriu tudo que descobriu de João, a menina vai lá, toma coragem e a mãe fala que é tudo mentira da filha. Já vimos um caso, vários casos assim, né? É por isso que as meninas acabam contando
os abusos que ela sofre, principalmente quando vem na parte do padrasto, né? Porque a mãe sempre, não todas as mães, óbvio, mas algumas mães têm essa mentalidade que você quer acabar com o meu casamento, você tá... Ah, Deus do céu. Então vamos lá. Essa altura, gente, ela já tinha 16 anos. Eu tinha um namorado que eu não gostava dele, mas propus ele da gente morar junto, pois eu queria de qualquer maneira sair de casa. Ele tinha 20 anos, trabalhava, vou chamá-lo de Marco. Ele aceitou e assim saí de casa. Até achei que minha mãe ficou feliz. Aí, nessa época, ela já estava separada de João, mas eles andavam juntos escondido. Então, comigo longe, era mais fácil para ela. Eu já não era virgem quando fui morar com o Marco. Ele sempre foi frio comigo. Ele não gostava de sexo, ou talvez eu que gostasse demais. Então eu cobrava muito isso a ele. E ele às vezes passava até um mês sem me tocar. Eu era louca de ciúmes. Eu era muito nova. Nós dois não tínhamos experiência. Ficamos juntos por 3 anos. Bom, a mãe dela, gente, depois disso, abriu um outro negócio, arranjou um outro namorado casado. E nesse tempo também eu me separei de Marco. Sofri muito, mas acabei esquecendo e tomando raiva dele. Arranjei um trabalho no shopping e continuei na casa que vivia com Marco, mas agora eu vivia sozinha. Entretanto, no trabalho eu conheci uma amiga. Acabei indo viver com ela. Minha mãe terminou com esse namorado e adivinha, arrumou outro homem casado. Eu quero deixar claro que eu não tive mais contato com drogas nesse longo intervalo. Eu tinha uma vida normal, morava com uma amiga, enfim. Até que em uma brincadeira de trabalho, eu comecei a me envolver com um amigo do trabalho, coisa que não era permitido. Então acabei me demitindo para não ter problemas. Mas esse namorado era abusivo, ciumento, e ao contrário do meu ex, que não estava nem aí para mim, esse me sufocava. Comecei a ver que a lei da atração realmente é verdade. Ele era tudo que eu tinha mentalizado no outro. Ciumento, grudento, gostava de sexo. O problema era que ele era over. Tipo assim, tudo que o outro não gostava, né? Que não tocava nela, não era ciumento, não tava nem aí. Ela pedia, não, eu quero um namorado ciumento, né? Esse era tudo isso, só que muito, né? Tipo, até demais, né? Ele não me agredia fisicamente, mas psicologicamente. Até que decidi vir morar fora para fugir dele e tentar esquecê-lo. Minha mãe não concordou. Eu tinha uma boa vida no Brasil, mas eu não queria estar nessa época no Brasil. Bom, eu tenho uma prima que ela vivia fora do país e estava no Brasil de férias. Acabei falando com ela e ela foi sincera. Ela me disse que fazia programas fora do Brasil e que se eu quisesse ela me ajudaria a vir. Eu tinha o dinheiro da passagem e um pouco de dinheiro para começar a minha vida. Eu sabia o que eu iria fazer. E mesmo nunca tendo feito programa, era uma coisa que me atraía muito desde criança. Eu via documentários, entrevistas sobre garotas de programa e sempre tive curiosidade e vontade de ser uma. Nesse meio tempo, entre vender coisas, afinal eu tinha uma casa montada, mesmo que alugado, eu tinha meus móveis, tinha uma moto, tinha um emprego. Eu conheci algumas amigas que eram lésbicas e acabei conhecendo uma mulher. Nessa época eu tinha 20 anos e ela 30, ela era casada e acabamos nos envolvendo. Foi a minha primeira vez com uma mulher e foi maravilhoso. Fiquei apaixonada, mas faltava um mês para eu ir embora do Brasil. E nesse tempo ela vinha de outra cidade até a minha, a gente ficava juntas. Ela consumia drogas e eu também. Então nesse caso voltei a usar e acabei vindo embora do Brasil como planejado. Quando cheguei aqui, minha prima já estava instalada numa casa particular e eu iria trabalhar num café que era de 11 da manhã às 11 da noite. Na verdade, era um lugar de damas trabalharem. Lá ficavam mulheres de todos os tipos. Tinham 6 mulheres lá.
de todas as idades. Minha prima tinha 24, tinha senhoras até de 50. Os homens escolhiam, acho que 15 euros. Elas ficavam com 10 e a dona do café com 5. Era uma coisa rápida, coisa de 5 minutos. Enfim, acabei indo um dia e acabei tendo meu primeiro programa. Apesar da minha prima ter me dito como eu deveria fazer, acabei me enrolando e correu tudo mal naquele dia. Fiquei com 14 homens e fui embora antes das 11 da noite. Já não aguentava mais. Eu, uma jovem de 20 anos, bonita, cabelos longos, no meio delas, não que isso influenciasse, eu respeito todas elas, mas os homens escolhiam e eles gostavam de provar novidades. Enfim, fui para casa antes da hora, chorei muito. Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo lá. Talvez ela desconfiasse, mas ela não sabia. Então, quando eu ligava para ela, eu contava mentiras, outros tipos de coisa. Sofri muito. Decidi trabalhar numa boate de 11 da manhã às 4 da manhã, de 11 da noite às 4 da manhã. Lá era diferente. A gente tinha música, bebidas, drogas. Os clientes drogados pagavam 60 euros por 30 minutos comigo. E assim ganhei muito dinheiro. Eu ia sozinha. Minha prima trabalhava durante o dia no café. Ela não gostava da noite, achava que os clientes eram chatos. E realmente aquilo não era só sexo. Você tinha que conversar, ficar trocando ideia com eles. Realmente era cansativo. Acabei conhecendo uma mulher lá, uma mulher muito bonita. Ela tinha 31 anos. Ela usava muita droga e comecei a andar com ela. Às vezes a gente ficava juntas nos beijos, né? Transava, pra gente ganhar mais com os clientes. E os clientes amavam ver uma loira e uma morena. Conclusão, entrei na droga novamente. Aquilo era um inferno. Eu trabalhava à noite e dormia o dia todo. Eu não tinha mais vida. Eu não conhecia nenhum país que eu estava ainda. Eu vivia numa prisão. E o dinheiro era muito, mas as contas também. Como eu gastava muito com droga, claro que eu não conseguia juntar nada. Acabei trocando de casa e assim eu fui trabalhar em outro lugar, longe daquela mulher. Minha prima se casou e eu acabei alugando um apartamento e fui morar sozinha. Eu continuava trabalhando à noite. Eu dormia de dia e arranjei novas amigas para as drogas, claro. Nessa nova boate eu conheci meu atual marido. Confesso que quando eu vi ele foi amor à primeira vista. Ele era o homem mais lindo que eu já vi. Na vida. Eu nunca quis tê-lo como cliente. Ele era amigo do homem que vendia drogas para mim. Consequentemente, também usuário. Ela me mandou as fotos dela e do marido, não vou mostrar, mas ele realmente é muito bonito. Ela também é muito bonita, tá, gente? E é um casal muito bonito, mas vocês vão ver aqui o que aconteceu. E de repente começou aí onde eu trabalhava todas as noites. E uma noite eu chamei meu amigo traficante para ir lá para casa depois do meu trabalho, já com a intenção que o outro fosse. Vou chamá-lo de Eduardo. Ele foi, como sempre, uma madrugada regada a álcool e drogas. Acabei chamando Edu para ficar na minha casa. Transamos. Confesso que não foi nada demais. Entretanto, ele era lindo, o mais lindo que eu já tinha visto. Isso foi se tornando um hábito de estar com ele. Algumas vezes ele ia para minha casa e eu ia trabalhar à noite. Ele ficava lá e eu nem sequer falava com ele. A gente transava. E só um dia que ele ouviu uma amiga no telefone me chamando pelo meu nome verdadeiro. Até então, ele só conhecia ela pelo nome de trabalho. Ela nunca tinha contado o nome verdadeiro dela. E o nome de trabalho dela era Rafaela. Então ele me chamou pelo meu nome verdadeiro. Fiquei nervosa e disse que para ele eu seria sempre Rafaela. E ele ficou triste com isso. Talvez porque ele pensasse, né, que para ela ele era uma, sei lá, não era um cliente, né, porque ele não pagava. Mas eu acho que ele achou que tinha uma certa importância e quando ela falou para você eu sou sempre Rafaela, ela realmente não queria se envolver, acredito eu, de verdade com ele, né? Ou não queria demonstrar isso. Passado alguns meses que estávamos assim, ele me disse que gostava de mim, que queria me namorar. Eu, nessa época, não trabalhava. E eu disse a ele que eu iria encontrar um trabalho, que eu não iria mais trabalhar na noite.
Eu concordei, mesmo com medo, aceitei. Então, ela resolveu sair da noite, resolveu morar com Eduardo, e vamos ver. Foi passando o tempo, ele disse que ia me apresentar a família dele. Inventamos uma história mal contada da minha vida para Portugal, de como nos conhecemos. A família dele me aceitava, estava tudo bem. Claro, ele não ia falar para a família que conheceu ela numa boate, que ele era amigo de traficante. Então, eles devem ter inventado aí uma história, né? A família dele me aceitava, tá tudo bem, ele estava trabalhando, eu procurando trabalho. Só que ele está fora, sabe como é difícil arrumar um trabalho sem ter documentos, né? Imagina eu, que estava em Portugal somente há 2 anos, não tinha documentos, mas a gente ia levando. Edu comprava drogas e a gente usava. Bom, sem trabalho fixo, eu fazia umas limpezas. Ele, então, saiu do trabalho. Tínhamos uma poupança, mas tudo acabou. Gastamos tudo em drogas. E eu tive mais uma vez que voltar a trabalhar na noite. Porque não tinha outra opção. Ele não queria no começo, mas depois não teve escolha. Dani, eu juro que eu não queria... tá. Aí ela diz o seguinte. Eles gastaram a poupança deles toda em drogas. Aí ela falou que ela ia trabalhar à noite. No início ele falou que ele não queria que ela fosse trabalhar à noite. Só que quando ele concordou, ela se sentiu mal. Porque ela falou, Dani, eu juro que se fosse eu no lugar dele, eu ia pedir ajuda à minha família, eu ia fazer qualquer coisa. Mas eu jamais iria aceitar a minha mulher voltar a trabalhar numa boate. Mas eu fui. Edu continuava na droga. Eu ia trabalhar e ele gastava o meu dinheiro em drogas. Eu acabava me drogando também. Resolvi acabar com isso. Ele não ia atrás de trabalho e eu cansei de pagar dívidas dele com traficantes. Terminamos, mas pouco tempo depois eu estava trabalhando e fui presa por ser ilegal. E a única pessoa que eu tinha para ligar era ele. Então ele me acompanhou, fui no tribunal, disse tudo que eu sabia, sei lá, que eles tinham perguntado, e soltaram ela. Ela estava ilegal, mas soltaram ela. Acabei voltando pelas condições e fui liberada. Mas então eu estava com um processo de deportação do país. Logo que saí, pensei que aquilo era um sinal para eu ficar com o Edu, pois ele sempre quis ficar comigo. Então ele arrumou um trabalho e mais uma vez, e acabamos nos casando no cartório. Eu consegui um trabalho e comecei a arrumar meus documentos. Eu já não usava mais drogas e nem bebia, só que Edu continuava nessa vida. Nisso se passou mais um ano. Eu, com muita vontade de ter uma vida direita, com planos e objetivos, eu disse que não queria que ele se drogasse mais. E desde então eu estou nessa luta. Ele sai, dorme fora, se droga, gasta nosso dinheiro, passamos dificuldades, ele promete que vai mudar, mas nunca muda. Em janeiro de 2020, eu decidi dar mais uma chance, mas claro que ele não cumpriu. Ele continua se drogando. Então, gente, ela mandou essa carta agora, tá? Então, desde janeiro que ele tá prometendo a ela que ele vai parar de usar drogas. Dani, eu dessa vez desisti do meu casamento. Eu não consigo lutar contra a droga. A droga destruiu meu casamento. Eu quis focar nos problemas, mas o outro lado é que ele é um homem espetacular. Ele me respeita, ele me ajuda em casa, ele me ama. Mas ele não consegue deixar as drogas. Eu não tenho nada o que reclamar do meu marido. Mas a droga acaba com ele. Apesar de tudo que passamos, penso que tínhamos uma vida normal. Ultrapassamos meu passado, mas ele ficou com vício. Eu não tenho... E eu não... Então, assim, eles conseguiram, né, se libertar lá. Ela se libertou da boate, ela quis ter uma vida normal. Ela falou, ó, depois do nosso casamento a gente vai ter uma vida normal. Só que ele não conseguiu sair do vício. A minha... Pode olhar, gente.
Ela quer ter uma vida e Edu está em outra vida. Então tem um conflito aí, né? Dani, eu tenho até nojo de droga hoje em dia. Me dá vontade até de vomitar quando eu falo ou vejo algo relacionado à droga. Nesse momento estamos em quarentenas e separados, cada um no seu quarto. Ele sai, se droga, eu sei, pois eu vejo em nossa conta os movimentos. Ele no começo da quarentena tentou me dizer que não faria mais isso, entretanto ele não consegue. E eu tô sofrendo muito. Eu choro, dói muito, eu amo muito ele, mas eu não posso continuar com um homem assim. No começo da quarentena perdi meu emprego, estou totalmente dependente dele e não tenho nem para onde ir. Não tenho amigas aqui que possam me receber em casa. Minha prima também não pode, afinal, quando vai viver mais uma pessoa na casa, eles aumentam o aluguel. Na Europa realmente é assim, tá, gente? Ela não tem renda no momento. Eu estou num dilema, se volto para o Brasil ou se fico aqui. Ou se quando acabar a quarentena eu volto a me prostituir, pois ainda não consegui meus documentos. Então trabalho está uma coisa complicada aqui, principalmente para imigrantes ilegais. Gente, ela se casou. Aí veio, né, tava dando entrada nos documentos. Veio o coronavírus, parou tudo. Então ela perdeu o trabalho, que ela tava, acho que na faxina, ela tinha comentado comigo. E Edu, não sei se eles tinham dinheiro guardado, mas continua aí nas drogas, né? Aí ela tá assim, naquele dilema. Ela volta pro Brasil, volta a se prostituir, continua com o Edu, o que ela faz da vida dela? Aí ela falou que ela ama muito ele, ela não queria se divorciar, mas não tem outro jeito. Aí agora ela tocou no divórcio e ele falou que concorda que ele não quer ficar casado. Ele também não concorda, afinal casei por amor e não por documentos. Então ela falou que nem tá se importando mais se esses documentos não saírem, porque ela não casou por causa de documento, ela casou porque realmente ela amava ele. Espero muito que você leia minha história e entenda. Não sou muito boa em português, estou escrevendo com o celular todo quebrado, que eu mal consigo ver. Ela falou que sempre pensou em enviar a história dela pra gente, mas sempre pensava não é o momento. Espero um dia ter um final melhor para contar a vocês. Adoro seu canal, desde que cheguei aqui há 5 anos, eu te ouço e te adoro. Um beijo. Aí ela mandou algumas fotos dela e do Edu pra mim, né? Dani, ele é lindo, não é? Mas se perdeu para as drogas. Obrigada, desculpe os erros, não quero ser julgada. Eu tenho muito orgulho da minha história, principalmente por ter deixado essa maldita droga, que por vezes me vem à cabeça jogar tudo fora. Então vamos lá, ela agradece pelo trabalho, que adora ver o canal, adora os comentários, blá, blá, blá. Gente, olha só, droga é uma droga, né? Eu não vou te criticar por nada que você fez, igual eu sempre falo aqui, não estou aqui para julgar, né? Você faz o que você quer. Eu só acho assim, se você faz alguma coisa, que seja prostituição, que seja, cara, guarda o seu dinheiro e faça o seu futuro, né? Não adianta fazer dinheiro, gastar em droga, gastar com isso, gastar com aquilo. Eu sei que também é um vício desgraçado, já falei com vocês, tive problemas de droga na minha família, pessoas de perto que usaram droga. A gente sabe que não é um vício que acaba do dia para a noite, principalmente se a pessoa realmente tiver um problema sério, como eu acho que o marido dela tem. Olha, Alice, que eu posso te falar é o seguinte, se ele não quiser, ele não vai sair disso nunca. Por mais que a gente tente ajudar uma pessoa que está passando por isso, se a vontade não vier dela, todo o esforço que você fizer vai ser em vão, sabe? Então, assim, você falou que ele já quis, já tentou, mas ele tentou de verdade? Porque pelo nível que ele tá, ele teria, eu acho que, por uma clínica. A gente sabe que tem pessoas que vão para a clínica, às vezes 3, 4, 5 vezes não conseguem. Então, assim, cada corpo responde de uma maneira. A droga, gente, ela chega uma hora que ela é uma dependência química, né?
É o seu organismo que necessita da droga você já tá tão acostumado com aquilo que é o seu organismo. E a droga é uma doença, tá? Apesar que muitas vezes a gente fala, mas começou porque quis, fez porque quis. Também acho, na hora que começar, é por isso que eu falo, não experimentem. Um dia eu e o Marcos estava conversando sobre cocaína e a gente tem muito o mesmo pensamento, sabe? Eu até falo pro Marcos, eu acho que o problema é quem experimenta e gosta. Então, nem experimentem. Pode ter gente que vai experimentar e vai odiar. Agora, se a partir do momento que você der o primeiro, sei lá, cheirar a primeira carreira e aquilo te fizer bem, e você naquilo, vou na segunda, vou na terceira, é assim que começa, entendeu? Então, assim, eu tenho muito medo dessas coisas que podem viciar a gente. E ninguém tá livre disso. Então, lá em casa eu converso muito com meus filhos, sabe? Eu falo, olha, na nossa família, infelizmente, tem muitas pessoas que tiveram dependência química, tanto de álcool como de droga. Eu sempre falo para meus filhos, nem comecem, porque eu sei lá se isso é hereditário, se isso, né, tá no nosso sangue, se começar, depois não consegue parar. Então, assim, é muito... Igual você falou, fora isso, nossa, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu te entendo. Eu conheço pessoas que usaram drogas, que tiveram problema sério com drogas, que quando tava fora da droga, eram as pessoas mais incríveis do mundo. Só que assim, meu Deus, é muito cansativo você tá nessa luta sozinha. Às vezes a pessoa quer, mas ela não tem força para sair. Então, assim, é difícil chegar para você e falar assim, nossa, abandona tudo e vai viver sua vida. Talvez seria o certo para eu te falar, sabe? Mas como eu já tive essa experiência de pessoas perto de mim, eu acho que se ele realmente quer parar, veja uma clínica para ele. Sozinha você não vai conseguir fazer isso, e nem ele. Então veja uma clínica. Se vocês estão realmente, eu acho que você, por exemplo, não é por causa do seu passado, você teve uma infância, infelizmente, né? Eu nem quero ficar tocando muito, mas cheia de abusos, coisas que eu acho que dói muito você lembrar. Ok, você foi para a Europa, você foi para o caminho da prostituição, igual você falou, você já sabia, você que escolheu, você que quis. Então, assim, foram escolhas suas, tá? E cada escolha na nossa vida, a gente vai pagar com as consequências dessas escolhas, né? Então, você usou droga, mas você conseguiu sair da droga sozinha. E hoje, você e seu marido, você e o Edu, vocês estão em caminhos diferentes. Você conseguiu sair das drogas, ele não conseguiu, né? Você não precisou de ajuda, mas ele talvez tenha que ter ajuda. E, gente, ajuda clínica, ajuda de médicos, ajuda, talvez a dependência dele já seja tão física, química, que ele precise desse tipo de ajuda. Eu não sei aí, né? Eu acho que vocês estão em Portugal, mas procure se tem alguma clínica, algum lugar. E que se ele realmente quer, aí eu falo, vai lá, leva ele nessa clínica, ajuda ele, né? Como a droga, gente, não é só droga. Uma pessoa que é alcoólatra, tem vários tipos de pessoas aí que eu acho que a gente tenta ajudar. Mas a pessoa tem que querer. Agora, se você for tentar ver uma clínica e ver que ele realmente, né, quer da boca para fora, então, amiga, vai seguir sua vida. Ele é lindo, é um marido bom, é um marido assim, é um marido assado, mas que futuro você vai ter com esse cara? Você vai voltar pra noite, você vai trabalhar, você vai juntar dinheiro e ele vai gastar em droga. Você vai voltar pra noite, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Pra quê? Entendeu? Pra que tudo isso, né? Até onde isso vai te levar? Então, eu acho que você tá na hora de tomar uma decisão séria pra sua vida. Se você acha, eu não tô aí vivendo com ele, eu não convivo com ele, eu não sei quantas vezes você já tentou levar, eu não sei até que ponto ele realmente quer sair disso. Mas se você acha, se você falar assim, Dani, realmente já tentei, ele não quer sair disso. Então, vai viver sua vida, vai seguir seu rumo, né? Você ficou aí sem ele até agora, você fica. Ou volte pro Brasil e refaça sua vida. Agora,
Se você acha, não, ok, vou ver uma clínica, vou tentar com ele, então faz isso, né? Até para você mesmo, de repente, sei lá, pode ser que vocês consigam, não sei, mas deixa a gente sabendo. É difícil, né, gente? É difícil porque é problema sério, gente. Meu Deus do céu. Esse negócio de droga é um problema sério, sabe? Sério, eu acho que eu não queria estar na sua pele para tomar essa decisão agora. Mas eu acho que, igual eu tô te falando, se você já tentou, já fez, já pensou e ele não quer, segue sua vida. Agora, se ele realmente quer ajuda, se ele realmente pensa em sair disso, se ele realmente quer uma vida com você, então, sabe, sei lá, tente pela uma última vez, mas sozinha você não vai conseguir, você precisa de ajuda profissional, tenha ciência disso, tá bom? Beijo pra você e ó, me conta depois que eu conto aqui no canal pras meninas o que você resolveu, tá bom? Nós vamos ficar aqui aguardando